Oi, Cris. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? Eu estou tentando colocar o título da live Você colocou, não colocou? e fixar para as pessoas. Ah, Tem um truquezinho, né, para ele ficar fixo. eu não sei, eu não entendo nada disso. Não posso te ajudar. Então, da outra vez foi diretamente. Achei. Pronto, fixado. Tá certo? Então tá bom. Isso, prevenção da depressão perinatal e suicídio. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Um prazer Obrigada, imenso Cris. estar com você de novo. Prazer é meu pelo seu convite. A gente se encontrou lá em maio, quando a gente comemorou o Dia da Saúde Mental Materna. Então, eu conheci a doutora Juliana nessa época, através do seu blog, do seu projeto Sentir Materno. A gente fez já uma live maravilhosa sobre o olhar da psiquiatria na saúde mental materna. E hoje eu convidei ela de novo, porque estamos passando na campanha Setembro Amarelo, e é uma campanha, a gente sabe, de conscientização e prevenção ao suicídio, e a gente fala muito pouco de como isso se relaciona às mães, tanto na gravidez como no período do puerpério. A gente não tem assim dados oficiais publicados, grandes números que realmente relatam esse fenômeno das tentativas de suicídio e suicídio materno nesse momento. Então, primeiro, muito obrigada, doutora Juliana, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindos quem está entrando agora, quem vai entrar depois ao longo da live, e também quem vai nos assistir mais tarde, né? Porque essa live vai ficar gravada. A gente sabe que muitas mães não conseguem assistir ao vivo, mas vêm participar da live depois. Então, hoje a gente escolheu o tema. A gente só estou acertando a câmera aqui. Deixa só acertar, parece que a minha cabeça está cortada. Difícil acertar a altura da câmera exata. É, Aqui tá bom? Você me vê bem aqui? eu vejo. Bom, eu Tá. te vejo inteira, perfeito. Então, eu estava falando que hoje a gente escolheu o tema prevenção da depressão perinatal e a prevenção do suicídio, tudo a ver com a campanha do Setembro Amarelo. E a doutora Juliana, para apresentar ela é psiquiatra e ela é focada nessas questões perinatais e ela é fundadora do blog Projeto Sentir Materno. Ela pode até explicar um pouquinho melhor para a gente o que é. E ela participou também do Pro Mulher, que é um grupo de saúde mental da mulher do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. E eu sei também que ela ministra vários cursos e até lançou numa plataforma o próprio curso dela. Então, fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho do sentir materno, dos seus projetos, e aí depois a gente entra no conteúdo da live. Isso. Assim que eu acabei a residência de psiquiatria, eu embarquei nessa área da saúde mental da mulher e aí que eu fui para o programa Saúde Mental da Mulher, que é o Pro Mulher, da Universidade do Instituto de Psiquiatria da USP, que é da Faculdade de Medicina da USP, né? Foi lá que eu comecei a estudar isso. E lá que eu, durante esse processo, aliás, nem foi lá que eu conheci outras duas psiquiatras também, que estavam bem engajadas nessa formação. A gente começou o Sentir Materno, que o nosso grande objetivo era trazer informação científica para o público leigo, de uma maneira que as pessoas entendessem o que os artigos falavam. E aí, questões da vida, cada um seguiu para o seu canto e eu continuei a tocar o Sentir Materno. Então, o projeto é esse, eu tento publicar isso semanalmente, gravar vídeos sobre assuntos relevantes nesse período da perinatalidade, para levar essa informação. O curso que eu lancei agora foi uma parceria, não é só meu, foi a plataforma Amamenta Mundi que me convidou. Ele já tem vários cursos publicados, realizados, e agora a gente está lançando esse.
que o foco é doenças mentais, o adoecimento psíquico no período perinatal, que vai pegar tanto o período da gravidez quanto do pós-parto. Então, o objetivo, assim, são várias aulas que eu falo sobre o impacto das doenças na amamentação, o impacto da doença no decorrer da gravidez, por que, que a doença é tão perigosa, por que, que a gente escolhe medicar, porque o risco da medicação não é maior que o risco da doença. Então, vou explicando tudo isso e a importância do bem-estar materno para o desenvolvimento da criança, desde a barriga, né, até depois o desenvolvimento aí ao longo da vida inteira. E Então, esse curso ele é mais voltado a profissionais da saúde ou mais pode ser voltados. também? É mais voltado para profissional de saúde e para médicos não psiquiatras. Então, tem bastante pediatra que faz, ginecologista e todos os outros profissionais, né, que estão em contato aí com as mulheres. Ah, é mais profissionais da saúde e da perinatalidade, não é tanto Isso. para as mães em si, Não, não, é mais profissional de saúde. profissional de Tá? saúde. Bom, É. vou esclarecer. Eu já estava doida para fazer o curso. Muito bem. E esse tema é fantástico, né, Cris? Porque a gente falou muito na outra live do preconceito que as pessoas têm, né? Do mito de que a gravidez é um período maravilhoso e de plena realização. Então, se já nos falam que gestante deprime, falar que uma gestante, uma mãe se mata, isso causa mais impacto ainda, né? Mais estranheza ainda ouvir esse tipo de coisa, né? Então, acho que essa ideia desse convite que você fez é fantástico a gente conseguir falar abertamente sobre isso e mostrar que sim, as mães também se matam. Infelizmente, isso acontece, né? E é a Infelizmente, isso principal acontece. causa de morte materna. Isso é um dado que eu fiquei chocada, né? A gente vai repetir para. Será que a gente ouviu bem? A principal causa de morte materna durante um ano de vida do bebê, e isso é o suicídio materno, É o primeira suicídio causa. materno, primeira causa de morte. Então, assim, é É assustador, né? Não assustador. é sangramento, hemorragia no parto, nenhuma outra causa orgânica clínica. Quando a gente imagina em morte materna, a gente imagina alguma complicação obstétrica que teve, não. É o suicídio. É assustador, É né? muito assustador. Por isso que a gente trouxe esse bate-papo hoje. E só para quem está chegando agora e não conhece, a campanha Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção ao redor do suicídio. Ela é encabeçada no Brasil, que é uma campanha mundial, no Brasil principalmente pela organização CVV, que é Centro de Valorização da Vida, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria. E muita gente se juntou a essa campanha. Então, os profissionais de saúde, várias associações, ONGs. Então, está sendo uma campanha bem grande. Você pode seguir nas redes sociais o @Setembro Amarelo, hashtag Setembro Amarelo. Você vai achar muito conteúdo de qualidade. Mas, como a doutora falou, infelizmente, saúde mental materna já era tabu. Suicídio é tabu. Aí você junta os dois, suicídio materno, aí que o negócio pega fogo. Exatamente, exatamente. E não é raro as mães também matarem as crianças juntas, né, Cris? Ah, também? Não sei se vira e mexe, sai alguma notícia. Uma mãe com um bebezinho se matou. Tudo nessa fase aí do puerpério. E acaba usando métodos mais graves, né, para conseguir realmente concluir o suicídio. Então, você imagina o impacto que é na vida da família uma situação dessa, né? A violência que tem junto de tudo isso. Ou para o bebê que fica sem a mãe. O mal-estar que está por trás, né? Porque a Nossa, mulher não se mata porque ela está feliz e está super feliz de se matar. Ela se mata porque ela tem um sofrimento muito grande. não, Eu queria que você começasse para explicar para a gente que é o suicídio materno? Assim, que é o suicídio em geral? O que é? Qual é a diferença? Porque algumas vezes assim, eu tenho vontade de morrer, tem pensamentos de morte, tem gente que fala de ideação suicida. Como que a gente entende o conceito um isso é pouco assim, importante. Não é ao todo redor do mundo que quer morrer que é um suicídio em potencial. Claro, né, que para você ter esse pensamento que eu quero morrer, mostra que ele já tem um sofrimento muito grande.
né? Quem tá bem nem passa pela cabeça uma situação dessa de querer tirar a vida. Mas uma coisa é, eu tô cansado, eu quero sumir. Eu quero desaparecer porque a pessoa assim, tá triste, tá esgotada, tá no limite. Isso é uma coisa, isso não é sugestivo de uma pessoa que vai se matar. Outra coisa, não, eu tô com bastante pensamento de morte. Vem o pensamento, isso gera uma angústia. Para algumas pessoas gera até um alívio pensar em acabar com a vida, mas é um pensamento que vem e vai embora. E aí tem vários outros pensamentos para atenuar. Então pensa assim na família, quem vai ficar, tem questão religiosa envolvida, né? Então tem religiões assim que são muito protetoras em relação ao suicídio, né? Que a pessoa pensa aí na crença que para determinada religião o suicídio é uma coisa muito ruim que vai acontecer depois. Ou a pessoa começa assim a querer planejar. Ah, mas se eu fizer desse jeito, será que vai dar certo? Começa a buscar formas, tentar se orientar em como fazer para que a coisa realmente se concretize. Né? Você vê assim que eu estou falando coisas que vão mostrando a gravidade. Então a pessoa está pensando, está indo atrás, está planejando. A pessoa às vezes arquiteta um plano, deixa as coisas todas arranjadas, deixa a carta para a família, escolhe um momento para fazer com que não tenha ninguém para socorrer. Então, assim, você percebe que não é só o pensamento de morte, que fala, nossa, a pessoa vai se matar. Olha o leque que a gente tem. Olha como a gravidade da doença vai mostrando o comportamento que a pessoa vai tendo em relação a esse pensamento de morte, né? Outras pessoas agem por impulso. Então, assim, vem o pensamento das pessoas super impulsivas, que não conseguem se controlar, não tem filtro. Vem o pensamento, vai patento. Nem pensei direito, fiz. Então, é muito da personalidade da pessoa também, né? Então, assim, qualquer pensamento de morte, ele é grave. Não estou desmerecendo quem fala que só quer sumir, ah, então se não é nada, deixa pra lá. Não. Pensou em morrer porque é grave. Precisa de uma avaliação. Precisa de uma avaliação médica, precisa passar com um psicólogo. Se algum profissional de saúde está com essa pessoa, porque aí vai conseguir avaliar e percebendo a gravidade, tá? Então, nenhum pensamento de morte deve ser desvalorizado, tá? Agora, outra coisa assim que é muito comum, que aí com certeza você já ouviu como todo mundo, é que quer chamar atenção, né? Então, quem quer se E não matar, é. logo se mata, não fica com frescura querendo chamar atenção, não é isso? Agora, uma coisa que as pessoas não param para pensar, existe uma situação que é a ambivalência do suicida. Então, o que que é isso? A pessoa não quer chamar atenção. Aquilo gera um sofrimento muito grande para ela, o que ela está pensando, o que ela está vivendo, a tristeza, a ansiedade, a falta de perspectiva, perder o prazer nas coisas, a energia, gera um sofrimento muito grande. Vem o pensamento da morte, então ela pensa, ah, não, acho que se eu me matar será a melhor coisa acabar com tudo, eu deixo de ser um peso para minha família, para os meus amigos, mas ao mesmo tempo vem até uma angústia, fala, nossa, mas e se der certo, como vai ser? Então, assim, quantas pessoas já tentaram suicídio, sei lá, tomando um monte de remédio e em seguida se arrepende, vai, provoca o vômito, liga para alguém, chama uma ambulância. Assim, não é não dá para falar que tá chamando atenção. Que tem, de fato, essa ambivalência. Tem uma dor, né? É uma dor por Dor muito trás. grande, muito grande. Então, assim, esse é um outro erro que grande parte das pessoas acredita, que eu acho que já está no inconsciente coletivo, não sei, de que suicida quer vai, se joga do prédio e acabou. Né? Se não conseguiu se matar porque só queria chamar atenção, então é frescura. Não tem o que fazer. Né? Então, assim, É, esse julgamento ainda gera muito mais culpa, muito mais sofrimento. As pessoas, assim, é um tabu tão grande que a gente não consegue empatizar, não consegue acolher uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio. Então, assim, é uma situação que a gente precisa realmente falar sobre isso. e a gente consegue identificar alguns comportamentos ou verbalizações que entraria nesse laque perigoso, vamos dizer? Sim, sim. Você vê que a pessoa, assim, ela já não quer fazer mais o que gostava, perde a graça, começa essas falas, ah, eu quero sumir, ou nossa, eu sou um peso muito grande para vocês, falando para família, amigos, né? As coisas já não têm a menor graça. Então, assim, as pessoas vão dando indícios, tá? Quem já tem uma tentativa prévia de suicídio, a chance de ter outras é maior.
Então, assim, são alguns comportamentos que você já pega de pessoas que se já tentou, começou a falar tristeza, que as coisas estão sem graça, opa, chama atenção, porque essa pessoa pode, a chance dela tentar novamente é maior, né? E aí, Cris, entra todos aqueles fatores sociais, fatores de risco, que é incomum as pessoas que têm alguma doença mental que pode prejudicar. E na maternidade continua. Então, assim, pessoas sem suporte social, que não têm ajuda de ninguém, ainda mais na maternidade, né? Na maternidade, já normalmente, assim, eu falo tanto isso, falo para todo mundo, para todos os meus pacientes, que falta de suporte social é um grande fator de risco para adoecimento. Quando a gente está pensando no contexto aí de uma doença mais grave, isso faz mais diferença ainda. Então, suporte social, assim, até alguém para cuidar, até alguém para ajudar, até alguém para fazer com que a necessidade da mãe seja atendida. Então, fazer com que essa mãe consiga dormir, que essa mãe tenha descanso, que essa mãe se acalme quando ela estiver desesperada, que não sabe o que fazer com a criança. Então, suporte social é isso. É pensando na mãe. A mãe, tudo bem, a criança também estará. Então, pessoas que foram vítimas de abuso sexual, de violência, tudo isso é uma chance maior dessas pessoas tentarem o suicídio. Ah, Familiar que se matou. Então, quem tem hum. alguém na família que se matou, a chance do outro também se matar aumenta. Tá? Tudo isso são fatores de risco, então aumenta o Fatores risco de risco. É, de suicídio, de tentativa de suicídio. tentativas. E uma coisa engraçada não tem graça nenhuma, né? Mas se você fazer a comparação das pessoas que se mataram, que não estavam no período da perinatalidade com as que estavam, fora desse período, a chance delas terem passado por algum médico próximo à data do suicídio era maior do que as que estavam nesse período da perinatalidade. Não sei se ficou claro. Então, assim, você pega mães que se mataram no período da perinatalidade, a chance delas estarem num tratamento médico era menor do que as que não estavam. Jura? Então elas são mais desassistidas. Então cai de novo na questão do mito, né? Assim, se é mãe, acabou de ter um bebê, se o bebê tá bem, você tá triste com o quê? A Qual a famosa razão? Me explica romantização o que a gente motivo que fala você não tá bastante. feliz. Que eu não tô Por que você entendendo. não está feliz? É isso. Então, assim, geralmente, na comparação, são mulheres mais jovens, com menos histórico de doença mental, menos histórico de abuso de substância, que o uso de substância, álcool, bebida, também é um fator de risco para o suicídio. Tá? Então, no período perinatal, você vê que foge disso. Tá? Então, é um pouquinho diferente. Então, assim, a gente tem que ficar mais atenta ainda. Porque o sofrimento e a questão da ambivalência, eu ia falar, acabou que passei, mudei de assunto. Mas não sei se você lembra, na outra live, uma coisa que eu falo muito também é na ambivalência afetiva, durante todo o período da gravidez e do pós-parto. Que é justamente isso, sentimentos contraditórios que aparecem ao mesmo tempo. Então, a mãe descobriu a gravidez. Ah, é legal, tô grávida, tô feliz, mas nossa, será que foi esse momento certo para engravidar? Não quero de jeito nenhum abortar. Mas se viesse de repente um aborto espontâneo, né? E aí aconteceu, será que eu ficaria tão triste assim? Então, esses pensamentos contraditórios vêm na cabeça das mães o tempo inteiro, isso é normal. Eu já explico assim, porque senão a mãe fica culpada, né? Porque assim, esse é um momento muito desafiador. Assim, por que você não vai ter dúvidas num momento tão difícil quanto esse? Né? Escolher profissão gera dúvida, casar gera dúvida. Por que ter um filho não vai gerar dúvida? Né? Por que vai ficar Gera muito, maravilha? muita dúvida. Aí você chega com o bebezinho em casa, né? Fica aquela angústia, muito pensamento de arrependimento. Por que que eu fui fazer isso? O que que eu fiz com a minha vida? Eu estava tão bem antes. O que que eu inventei de ter um bebê? Então, assim, são pensamentos que a gente tem que identificar que são normais. A gente precisa só entender que você está num processo de adaptação, né? O bebê acabou de chegar em casa, é difícil mesmo. É normal ter essas dúvidas. De repente, você é responsável pela vida de uma criança. Sim, é evidente que não é um momento fácil. Não precisa ser pesado, não precisa ter sofrimento psíquico envolvido, é isso que não pode. Não vai ser tranquilo, esquece, não tem essa ilusão que vai ser um momento de tranquilidade, mas não é para ter sofrimento.
né? E aí, de novo, o suicida tem a mesma ambivalência. Então, assim, é muito comum, quero me matar, mas também não queria muito, mas nossa, é tão ruim que é melhor morrer logo. E aí cai nessa armadilha aí do quer chamar atenção. O diablinho de um lado, o outro que fala não tá tudo bem, e fica nessa Aí, disputa, né? quem tentou suicídio leva para o hospital, chega no hospital, ele é super maltratado por todo mundo, ninguém tem nem paciência com quem tenta se matar, né? Isso só reafirma que ele é um inútil, um fracassado, não serve nem para morrer. Então, assim, é muito complicado. As pessoas, de maneira geral, não sabem lidar com quem está pensando em morrer que tentou suicídio. Mesmo algumas vezes os próprios familiares, eles não sabem como falar com uma pessoa que está manifestando assim desejos de morte, o que já está indo para planos de suicídio. E muito tem pessoas que acham não vamos falar porque pode dar ideias. E eu Exatamente. tem esse mito também de não melhor falar nada, deixar debaixo do tapete. Porque mais você deixa debaixo do tapete, mais cresce e você vai tropeçar algum dia, né? Ah, antes de você perguntar, a pessoa já pensou há muito tempo. Você não deu ideia nenhuma. Se fosse assim, a gente nem estaria fazendo essa live, né? A gente nem falaria nada, né? Se a gente achasse que isso daqui é dar ideia para alguém, ao contrário, né? Assim, quando você fala, você dá abertura para a pessoa conseguir se expor e falar e pedir ajuda. Então, falar sobre o suicídio está prevenindo o suicídio. Você não É. está aumentando a chance de alguém se matar. Né? Então, esse é outro mito também. Com certeza. O CVV, uma das assinaturas dele é falar é sempre a melhor opção. Então, tem que ter esse lugar de escuta empática, sem julgamento, se colocar à disposição. Eu acho que quais dicas a gente poderia dar para uma pessoa que está percebendo um próximo, um familiar nessa dificuldade? É se colocar no lugar de escuta? Sim, sem dúvida. É chegar, falar para a pessoa, perceba que você não está bem, você mudou. Antes você estava mais feliz, você está mais triste, mais isolado, você está chorando, você está diferente. O que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Assim, tem que falar, tá? Tem que deixar espaço para a pessoa se manifestar. E aí não dá para ouvir, querer fingir que você está disposto a ouvir, e a pessoa fala, não, estou triste, estou desanimada. Fala, mas por quê? O que não tá bom na sua vida? O que você não tá gostando? Né? Então, assim, você tá disposto a ouvir, é para estar disposto a ouvir. Sem julgar. Não é fingir que isso é legal, que você tá lá para ouvir. Né? Então, não pode ter esse julgamento. O que nem sempre é fácil. Né? Uma coisa, assim, que é o profissional de saúde, sabendo, trabalhando com isso dia a dia, é uma coisa. Eu entendo que para a família, para quem é leigo, é outra. Né? Mas tem que se colocar. Então, assim, alguém da família que escuta um outro falar, eu quero morrer, tem que procurar ajuda, tá? Não dá para minimizar uma queixa dessa, tá? Quem tá pensando isso, mesmo que na avaliação, as pessoas não tem esse risco tão grande assim de suicídio, tá uma coisa mais controlada, mas não importa, tem que fazer uma avaliação, tem que passar por algum médico, né? Porque é um caso, é muito grave, E muito nesse grave. caso, então tem que acionar um psiquiatra. A profissional de saúde, né? Se você não conseguir um psiquiatra, psiquiatra, sim, qualquer médico deveria estar apto a avaliar, né? Mas como quem mexe com isso dia a dia é o psiquiatra, dentre as especialidades, o psiquiatra que tem mais conhecimento, né? Estuda mais essa questão do suicídio. Mas eu estou numa situação que não tem psiquiatra, passe com algum médico, né? Tá? É isso. O psiquiatra, se vai no pronto-socorro, nem sempre tem. Né? Às vezes não é tão simples assim numa emergência achar. Então passe com o médico. E tem. Você acha que hoje o sistema de saúde brasileiro ele está preparado a receber esse tipo de pessoas com risco de suicídio alto? Não, não estão. Infelizmente não. Não. Assim, quando eles chegam depois de uma tentativa, então normalmente são maltratados, né? Então, assim, o atendimento, muitos falam, claro, eu estou falando isso, mas eu não estou generalizando, né? Não estou dizendo que em todos os pronto-socorros dos hospitais paciente que tenta suicídio é atendido, não é bem atendido. Mas, assim, existem muitos relatos
de pacientes que tentaram suicídio e chega no hospital e não é bem atendido, ou fica ouvindo coisas do tipo, ah, tá aqui perdendo nosso tempo com ele, né? Que morreu logo, em vez de vir aqui. Então, assim, já ouvi algumas vezes pacientes trazendo esse tipo de história, tá? No entanto, já tive assim, vários casos de pacientes que tentaram, foram para o hospital, o médico fez o primeiro atendimento e não deixou de sair de lá enquanto não passasse por uma avaliação com psiquiatra. Então, assim, são médicos que estão atentos a isso, percebeu que a coisa não está indo bem e falam, não, você só sai daqui a hora que um psiquiatra te avaliar. Então, assim, perfeito, você está na dúvida, você tem que chamar alguém que está acostumado com esse tipo de situação para avaliar. Tá? Mas, assim, corre muito risco de pegar um médico, um enfermeiro, um auxiliar que não tem esse cuidado, essa empatia e acaba ouvindo frases aí de uma barbaridade incrível. Eu estou tentando ler os comentários, gente. Acho que tem um probleminha na minha tela que eles não estão aparecendo. Eu sei que normalmente tem gente comentando, perguntando, mas para mim não está não tá aparecendo assim. Apareceram só alguns. Agora acabei de ver um. O estigma da medicação psiquiátrica é muito alto. Muitas mulheres morrem de medo de tomar as medicações, por isso pioram. Quais medicações psiquiátricas podem tomar? Isso a gente não pode responder. Não vou A gente falar, não tem claro, mesmo autorização porque do conselho médico para responder ao vídeo. não tem Mas essa resposta, não existe uma resposta pronta, porque o tratamento é muito individual. Então, assim, foi de uma maneira, o objetivo do tratamento psiquiátrico qual que é? Minimizar risco. Então, é importante saber que tanto a doença psiquiátrica quanto a medicação trazem risco, tá? O desafio é saber qual risco é maior, tá? Então, assim, isso é muito individual, isso depende muito da doença, depende da gravidade, depende da medicação. Então, assim, não dá para falar, ó, essa pode, essa não pode, tá? Então, assim, muitas medicações psiquiátricas são seguras na gravidez. Eu acho que é muito mais do que as pessoas imaginam. Então, assim, a gente tem muita opção que dá para usar assim, se houver essa necessidade. Tá? É importante saber assim que não, tô grávida, não posso tomar nada. Acabou. Não, não é verdade. Tá? Mas não tem uma receitinha pronta, receita de bolo, uma tabela, pode ou não pode, isso não existe. entendi. Tem várias pessoas perguntando quais medicações são seguras na Então, gestação e no não pós-parto. dá, isso é só passar com uma avaliação justamente para saber assim, a necessidade da medicação, a gravidade da doença, efeito colateral, tem uma série de fatores aí que a gente precisa avaliar antes de medicar. Mas existe sim, importante deixar esse recado, que existe sim medicações seguras, Existe. tanto na gravidez como no pós-parto. Então, não precisa, tô grávida, vou parar tudo. Exatamente, não façam essa. Se você está Não tomando faça alguma isso. medicação e você engravida, volte no médico e pergunte, não para de uma vez, né? Porque tem muita medicação que é assim compatível. É. Tem uma pessoa aqui que comentou, tive depressão pós-parto. Sofri muito e até hoje, 14 anos depois, ainda sofro. Sinto que não sou suficiente para minha família. Estou buscando ajuda no CAPS da minha cidade. A depressão pós-parto, como qualquer fase da vida, a depressão tem uma característica de cronificar. Então, assim, isso pode realmente acontecer. Eu tive depressão, meu filho já está com 14 anos, mas eu ainda estou deprimida. É porque a doença tende a cronificar. E quando eu falo assim, não é uma sentença, tá? Nunca mais você vai sair, vai se livrar disso, não é isso. Eu falo desse jeito para fazer um comparativo, por exemplo, com diabetes, com pressão alta, com problema na tireoide, que são doenças crônicas e que você faz o tratamento para controlar. É isso, tá? Tão simples assim. Você tem uma doença, você precisa tratar para controlar e levar uma vida normal. Então, quando eu falo em crônico, eu não estou mostrando que é uma doença super grave, que você nunca mais vai ficar bem, não é isso. E pode acontecer mesmo. Eu acho fundamental que você busque ajuda, porque você está percebendo isso, né? E muito
dessa fala, eu sou um peso, a vida não vale a pena, é muito do sintoma da depressão. Então, isso para mim eu deixo muito claro, é sintoma. Não é porque tá vindo um pensamento desse que esse pensamento ele é verdadeiro, porque é sintoma. Quando você tá deprimido, quando você tá com algum problema, você acaba não enxergando as coisas com uma clareza, né? Fica a coisa assim, fica tudo meio esquisito. Então vem também essa sensação de que é um peso, que a vida não vale a pena. Mas é tudo sintoma, por isso que precisa tratar. E eu queria, antes da gente entrar mais na parte de prevenção, queria que você trouxesse alguns dados, porque a gente falou no início, não há dados oficiais de grandes censos no Brasil, mas você achou algumas pesquisas que deram alguns dados para a gente entender o tamanho do problema. É o que tem aqui, 4% dos suicídios em mulheres em idade reprodutiva aconteceram no período perinatal, que envolve a gravidez e o pós-parto. A gente considera pós-parto na psiquiatria até o primeiro ano de vida do bebê. Então, 4% das mulheres que se mataram foi nessa fase, nesse período. Entendi. E os pensamentos suicidas, um pouquinho maior, né? Até 15%. Tá? Então, você vê que não é pouco, né, Cris? 15% é bastante coisa, né? Então, Mas aí assim, seria a base, por exemplo, seria de todas as mulheres que tiveram ideação suicida, 5 a 15% tiveram naquele período da perinatalidade. Seria assim? como, desses 4%, desse. Quando a gente fala, por exemplo, pensamento suicídio é de 5 a 15%. Mas a base de referência é o quê? Ah, tá falando nesse período da perinatalidade. Foi esse estudo mostrando esse período. Tá bom, Então, assim, entendi. não é pouco. Então, outra coisa, quando você está tentando investigar na gestante, na puérpera, se ela está deprimida, tem que perguntar ativamente sobre pensamentos de morte. Então, você está perguntando, a pessoa está com pensamento, está com tristeza, desânimo, tudo que sugere para uma depressão, tem que perguntar se algum pensamento de morte veio à cabeça, alguma ideia de fazer mal a ela mesma passou. Então, assim, o médico tem que perguntar, senão, muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar isso, né? E acaba não falando. Então, precisa perguntar, sim, ativamente. E Aliás, tem desculpa, pode falar. uma questão que ficou para mim é a depressão perinatal, ela tem algumas características diferentes da depressão em geral ou não? Então, essa é uma ótima pergunta, né? E aí eu não sei te responder. É assim, são doenças diferentes ou não? Tem muitas semelhanças. Por exemplo, mesmo diagnóstico, os mesmos sintomas, mesmos critérios diagnósticos. Então, a pessoa, pelo critérios, está triste a maior parte do tempo, isso dura mais do que 15 dias, perdeu prazer, enfim. Tem uma lista lá de sintomas, é o mesmo, não muda nada. Ambas têm fator genético envolvido, então se tem algum familiar que já teve depressão, a chance do outro ter é maior, isso não muda. No entanto, depressão perinatal, a herdabilidade é maior, tá? Então, se a sua mãe deprimiu no pós-parto de algum dos filhos, a chance da filha também ter é maior. Falando aí nessa parte perinatal, tá? Ambas têm relação com inflamação sistêmica, porque a depressão é uma doença crônica e está muito ligada com inflamação no corpo, inflamação sistêmica. Ambas têm essa relação. Depressão perinatal, obviamente, tem uma relação gigantesca com a parte hormonal, né? Então, o que se tem atualmente, e aí eu vou falar várias coisas que parece que tudo ponta meio solta, não tem uma resposta muito concreta ainda. Mas o que se tem até então é que são mulheres sensíveis à variação hormonal normal desse período. Todas as mães gestantes grávidas vão ter alteração do hormônio? Isso tem, não tem jeito. É fisiológico até para conseguir engravidar. Mas seriam mulheres mais sensíveis a essas alterações hormonais. Tá?
Fatores de risco, e aí entra o que a gente já falou um pouco. Então, baixo suporte social, isso é comum a todos. Né? Desemprego, vítima de violência doméstica. Então, isso mostra aí que o fator de risco meio que se assemelha entre elas. Então, não está claro ainda se é uma doença diferente, tá? Não, não dá para saber ainda. E entrando um pouquinho no tema de prevenção, tem até alguns comentários pedindo nesse sentido. Tem até uma pessoa que perguntou: prevenção de depressão perinatal envolve medicações? Minha pergunta, aí é um pouco mais específica essa pergunta. O aripiprazol pode ser usado com segurança em toda a gestação? Bom, da medicação, né, eu já expliquei, eu não vou responder o que pode e o que não pode, porque isso é muito individual, tá? Tem que passar uma avaliação médica para saber se pode tomar ou não, tá? Agora, falando da medicação, depressão grave, que tá com esse pensamento, ter pensamento de morte já mostra que é uma gravidade. Depressão grave, a recomendação é que use medicação, é que faça psicoterapia, é que faça atividade física, é que mude estilo de vida. Então, todos esses pilares do tratamento vão, sem dúvida, diminuir muito a chance de um suicídio. Então, assim, para depressão grave, eu não vejo como não usar a medicação, tá? Em caso de maior gravidade. Agora, uma depressão leve, vamos tentar atividade física primeiro, faz psicoterapia, muda a sua alimentação. Se isso não funcionar, a gente pensa numa medicação. Né? Quanto menos medicação, melhor sempre. Mas uma pessoa que está pensando em morrer já mostra uma gravidade muito grande. Então tem que entrar com medicação, não tenho dúvida. Tá? Agora, qual medicação é outra história. Aí precisa de uma avaliação para decidir qual é a melhor. Falando um pouquinho na prevenção, eu quero deixar bem claro que existe uma escala de rastreio para depressão. Eu vou falar dela porque é uma escala aberta, não seja um profissional de saúde para passar. Ela é auto-aplicável, então qualquer mulher pode ir lá pegar a escala e preencher. Tem no meu blog essa escala, chama Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo. A sigla é EPDS. O nome é pós-parto, no entanto, ela também pode ser aplicada na gravidez, tá? São 10 perguntas super simples de serem respondidas. Então, você vai ter as perguntas, você vai pensar nos últimos 7 dias, na última semana, como você se sentiu. Preenche, depois tem um cálculo lá no meu site que está automático, e aí vai ter uma nota de corte para mostrar se tem uma chance de estar deprimido ou não. Não faz diagnóstico, é um rastreio. Então, assim, talvez esteja deprimida. E aí vale a pena passar com um psiquiatra para saber se é depressão ou não. Dentro dessa escala tem uma pergunta que é para avaliar suicídio, tá? Então faz essa pergunta também, se a ideia é de fazer mal a mim mesma, essa pergunta passou pela minha cabeça e a pessoa vai lá e anota. Então assim, pontuou, mostrou que tem passou na cabeça a ideia de fazer mal, tem que passar para um psiquiatra. Porque pode ser muito grave, isso pode acabar em suicídio, que é tudo que a gente não quer. Tá? Então, se vocês quiserem acessar essa escala, ela está totalmente liberada para qualquer um. Está no blog, o site internet julianacavalzão.com. E está no sentido materno também, dá para achar lá, tá? Sentido materno, tá bom. Escala de depressão pós-parto de Edimburgo. Tá. E a gente está falando de depressão, né, Cris? Mas, na verdade, qualquer doença psiquiátrica pode acabar num suicídio. Né? Então, psicótico, uso de substância, pessoa que é dependente de álcool, de droga. Quando a gente fala assim, é muito de suicídio, só lembra da depressão. Mas isso pode ser qualquer doença mental. Né? Que depressão é o mais comum, lógico, se a gente fala depressão, né? Mas qualquer doença mental. Não, e tem dados que, acho que o Setembro Amarelo fala bastante isso, tem dados que mostram que em mais de 90% dos casos de suicídio havia uma doença mental por trás.
Só que também, uns 90% dos casos poderiam ser evitados. Então, as pessoas, assim, aí o papel da prevenção, a pessoa dá alguns indícios de que ela quer se matar. É muito raro a pessoa ser completamente em silêncio, ninguém ter percebido nada, ela não ter dado algum sinal na família, nos amigos, algum profissional. Ponto é ter o ouvido preparado para escutar esses pequenos sinais. Que mais Exatamente. que a gente pode fazer para prevenir? Nessa fase da perinatalidade, eu insisto muito na família, no marido, na babá, na vizinha, enfim, quem quer que seja que realmente ajude essa mulher. Isso para mim é o principal fator protetor de qualquer adoecimento mental. E aí eu estou incluindo também o suicídio. Né? Então, assim, nenhuma mulher é capaz, e eu falo isso realmente, tenho certeza que estou falando de dar conta sozinha de uma criança, tá? Isso não mostra que é uma falha dela, é que é difícil mesmo. Né? Então, assim, você pode ter sido a mulher mais independente do mundo. Nasceu seu filho, você vai precisar de ajuda. Tá? Porque, assim, é uma criança que exige um cansaço físico e mental tudo ao mesmo tempo. Então, precisa de ajuda para conseguir dormir, para ter horas mínimas de sono, para conseguir, inclusive, produzir leite, para ver se vai conseguir amamentar ou não. Então, assim, ter alguém com você nesse período é fundamental para a sua sanidade. Então, alguém precisa assumir cuidado da casa, alguém precisa cuidar da roupa, da comida. Não dá para querer fazer tudo sozinha. Né? Então, precisa sim de ajuda, precisa dividir todo esse trabalho que tem no início. Isso para mim é que faz a maior diferença, inclusive para prevenir quanto para diminuir sintoma. Então, a mulher que talvez já esteja deprimida, se ela tiver todo esse suporte, com certeza o sintoma vai ser mais leve do que ela tem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Então, assim, Rede de apoio, então. uma rede de apoio, Rede de apoio exatamente. e tudo. Isso daí é o mais importante nessa fase. E aí percebeu que a pessoa tem sinais que talvez ela vá se matar. Uma pessoa que não pode ficar sozinha, né? Uma pessoa que está dando esses sinais, você não vai deixar a pessoa sozinha em momento algum. Tem que tirar remédio da casa, do alcance da pessoa, não pode deixar a medicação ali à vontade. E aí eu tô falando de qualquer medicação, não só medicação psiquiátrica. Né? Uma mãe que está com esse bebezinho, é importante assim, eu não falo para tirar o bebê da mãe. Isso assim são casos muito raros, muito específicos que a gente recomenda que separe o bebê de uma mãe, tá? Tô falando assim, casos de psicose puerperal, que é uma outra situação, tá? Mas uma mãe que está com esse risco de suicídio, você vai ficar mais próximo, porque como eu falei, não é raro elas matarem o bebê junto, né? Então assim, vira e mexe aparece notícia da mãe que pulou do prédio com a criança. Eu lembro de que ano passado uma policial que se deu um tiro e também atirou no bebê. Então, assim, essa mulher não pode ficar sozinha. Não tô falando que ela é um risco potencial para o bebê, não é nada disso. Mas assim, o bebê também está sendo ameaçado quando ela está se ameaçando. Né? Então é mais uma razão para essa mulher não ficar sozinha. Agora, eu falei isso daqui, talvez gere um outro medo, falando, vou falar nada, se vão tirar o bebê de perto de mim. Né? Tem isso. Deixar bem claro que não é isso. Né? Isso também é uma coisa que inibe as mães de falarem com esse medo. Tá? Mas assim, a recomendação de separar a mãe do filho é caso assim, mulheres que estão absolutamente fora da realidade. Tá? Isso é super, existe, mas é super raro, não é o que a gente vai ver com frequência, ainda bem. Tem um comentário, desculpa, a gente não estou lendo os comentários na ordem, porque eles Sim. aparecem em qualquer momento para mim, não está na real ordem. Boa noite. Tive depressão durante a gestação e após o nascimento do meu filho. Os sintomas se agravaram ainda mais devido ao transtorno afetivo bipolar. Buscar ajuda médica sempre é a melhor opção. Me ajudou bastante. Existe muito essa questão de quem tem o transtorno bipolar antes mesmo de engravidar, tem um risco muito aumentado de desenvolver uma depressão perinatal durante a gravidez e no pós-parto. Isso foi meu caso. Para quem conhece um pouquinho da minha história, eu já fui diagnosticada quando eu tinha mais ou menos 25 anos com transtorno afetivo bipolar. E meu sonho sempre foi
de ser mãe. Só que eu não sabia na época desses dados tão altos de chance de depressão pós-parto. E aconteceu comigo. Aconteceu já na gestação e durou até vários meses após o parto. E foi um momento muito complicado. Eu tive também ideação suicida. ah, é muito complicado. A gente não consegue nem mensurar, porque é difícil falar para as pessoas ao meu redor. Eu não conseguia falar para meu marido que eu estava com essa ideação suicida, porque eu não estava entendendo o que acontecia comigo. Como assim? Eu estou grávida, linda, maravilhosa, sempre sonhei, não estou curtindo essa gravidez, estou com pensamento de morte, que é isso? E aí Uhum. eu fui aprendendo que isso é sintoma da doença. Não é que a gente é uma mal mãe, é que isso faz parte de sintomas de uma doença. Quando consegui ser bem medicada, esse sintoma desapareceu. Então, uma coisa assim, até para porque a gente sabe, mas na pandemia, no início da pandemia, eu voltei a ter sintomas de morte, assim, de então, do esse enclausuramento, falta de poder sair, de quebrar da nossa rotina, passei muito mal. E de repente começou a ter ligação suicida de novo. Eu falei, para aí, o que está acontecendo? Aí conversei com minha psiquiatra, aumentou a dose. Em 2 dias, os pensamentos zeraram. É E muito fazia sintoma, semanas né, que eles Cris? estavam tagarelando na minha cabeça. Então, tem que desmistificar também e separar um pouco esses pensamentos suicidas de é uma condição na minha vida que assim já vem recorrente, eu não sei, eu não tenho muito plano, não tenho muito objetivo de vida, não estou bem, a, a morte seria uma opção, ou na verdade é um sintoma da doença, ou seja, você não tem nada a ver com isso. Sua própria situação pode desencadear esse pensamento, mas ela faz parte do quadro maior da doença. E para mim demorou muito tempo a cair a ficha que isso era sintoma. Então me culpava muito. Hoje eu sei, eu posso dizer não, foi sintoma, e a partir do momento que foi bem tratado, sumiu essa vontade. E hoje eu consigo cuidar da minha filha, mas no pós-parto eu não conseguia cuidar dela. Eu precisei de uma rede de apoio de psiquiatra, psicólogo, marido que virou mãe. Então, quando você fala de rede de apoio, eu entendo muito, porque eu passei por isso, eu dou graças a Deus que eu tinha esses profissionais de saúde, essa família com quem eu podia contar. Mas, infelizmente, não é o caso de todo mundo. Não, não é. E faz mal. A diferença é brutal. E assim, eu acho importante insistir nisso, que o pensamento de morte é um sintoma. Né? Não mostra que você é um fracassado, você é um ingrato com a vida que você tem. Mostra que você está com uma doença. E como toda doença, precisa de tratamento. Né? É importante deixar isso claro até para aliviar um pouco o sentimento de culpa de quem está com esse pensamento, né? Não é fácil viver com esses pensamentos. Você acorda de manhã, você pensa nisso. Você passa o dia pensando nisso. Ah, eu tenho plano A, tenho plano B, tenho plano C. Você vai dormir feliz porque à noite você não vai pensar. Aí você acorda de manhã pensando de novo. Então, o que é difícil são esses pensamentos automáticos. Você não quer esses pensamentos, mas você acorda e eles estão aí, tagarelando na sua cabeça. É exatamente isso. Você não tem controle sobre eles, né? E você, no seu consultório, você tem histórias assim, de superação, de pessoas que passaram por esses momentos de crise e conseguiram superar, para Sim, dar um pouco claro. de ânimo para a gente? Exatamente, claro. Pô, quando a paciente chega para mim, que ela já está bem adoecida, né? Então, assim, é com muita frequência que chega com esse relato de querer morrer, eventualmente de plano, eventualmente tentativas. E aí, assim, a gente começa a tratar, começa com medicação, isso é muito individual, qual escolher, qual a dose. Mas eu insisto muito, sempre em psicoterapia. Eu sempre quero falar com a família. Casos mais graves, não tem jeito, você tem que chamar a família, contar, explicar o que está acontecendo, como tem que agir, e aí a paciente vai melhorando, né? Vai melhorando e aí é muito parecido com o seu relato aí, Cris. Então, assim, lembrava da época que vinha esses pensamentos, mas que foi melhorando.
e que percebe que isso não volta mais, que a vida está sob controle, que está levando uma vida absolutamente normal, apesar de tomar remédio. Mas é o que importa, né? Importa é que você leve uma vida bem, normal, que seja feliz, que tenha as dificuldades como qualquer pessoa tem, mas você não precisa querer morrer por conta disso, né? Então, querer morrer mostra um sofrimento muito intenso que faz parte aí de algum sintoma, de alguma doença mental. A gente precisa falar desses casos também de superação. Eu demorei muito tempo para falar a minha verdadeira história, com também suas sombras, porque era mais fácil falar, eu tive um pouquinho de depressão, sabe como é, né? No trabalho, nunca falei que eu tinha transtorno bipolar no trabalho, era um tabu muito grande. Então, para mim, assim, eu vejo que a partir da minha história, a partir do momento que eu abri a minha história, que eu falei também dessas sombras, outras pessoas se abriram. E a gente consegue compartilhar essas vulnerabilidades, essas histórias, mas também os momentos de superação. Então, eu acho que o Mais com o Mores, ele está aqui para abrir essa conscientização de que existe transtorno bipolar, existe depressão, existe esse momento da perinatalidade, que é um momento de grande vulnerabilidade para a mulher, e precisamos falar, colocar no palco a saúde mental materna, porque ainda existe muito tabu, muita romantização da maternidade. Quando acontecem esses casos mais graves de caída na depressão, de ideação suicida, de tentativa de suicídio, a gente precisa saber que isso acontece e que a gente tem por onde recorrer. Porque senão a gente esconde debaixo do tapete, esconde dentro de si e a dor não vai embora. Então, eu acho que assim, o Setembro Amarelo está aqui para isso, o sentir materno está aqui para isso, o Mais Como está aqui para isso, é realmente conscientizar a sociedade, as pessoas, a esses temas tão delicados, né? Não, eu já te parabenizei, parabenizo novamente pela essa tua iniciativa. Eu sei que não é fácil se expor desse jeito, né, de falar da sua história, ter essa coragem que você teve agora de falar tudo isso de maneira muito aberta, muito franca, porque com certeza teve que lidar com muito julgamento, né, quando você começou a se expor. Mas assim, o bem que você faz para as pessoas, poder falar isso de maneira aberta, é maravilhoso, né? Tenho certeza que você atinge muita mulher que estão com esses pensamentos, que tem uma história muito semelhante com a sua, que elas se sentem à vontade. Tenho dúvida que a partir de ouvindo você falar, que elas ficarem incentivadas também a buscar ajuda. Acho muito legal o seu trabalho. Obrigada. Imagina. Não é fácil, não, assim, colocar a sua vida no palco, assim, tem momentos que você fala, meu Deus, já falei demais. É Mas difícil. não tem volta, porque alguém precisa falar para outras vozes, poder dar espaço a outras vozes também. E temos um comentário aqui da Maria Armanda. Conhecimento é caminho sem volta. A família precisa conhecer o problema para ajudar. Sem dúvida. Ela é fantástica. Acho que essa para mim. Obrigada. Certo. Para nós duas, não sei de quem ela falou, pode ser de você também. Não, acho que foi para você. Mas a palavra libera. Tem pessoas que escrevem que é muito terapêutico. A minha terapia fora, porque eu faço psicoterapia, obviamente, eu tenho tratamento com psiquiatra, eu faço psicoterapia. Mas para pessoas, algumas vezes, escrever é muito terapêutico. E para mim, esse trabalho de Mais com Humor é terapêutico. E está sendo terapêutico para as outras pessoas que estão se juntando. Então, é um movimento lindo de ver. Eu lembro sempre as pessoas que eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga. Os grupos de apoio que a gente faz são grupos de apoio de pares. Então, não é uma psicoterapia em grupo, não tem nada a ver. Mas a gente vê que o trabalho assim, de pares, de mulheres passando pelas mesmas dificuldades, de olhar para as vulnerabilidades de um e outra, de olhar para potenciais soluções, isso é terapêutico. Então, está sendo um trabalho muito difícil, mas muito gratificante, assim.
E para mim é uma honra sempre poder me associar, ter parceria com profissionais de saúde de renome. Então, é sempre um prazer escutar você para trazer assim, informações de qualidade com embasamento científico, que Legal. complementa muito bem o trabalho que a gente faz. Não sei, pessoal, a gente está se encaminhando para o final da live. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Ah, Silvia, obrigada, Silvia. Um beijo. Doutora Ju, você é ótima. Seu equilíbrio contagia. Ela é super zen, né? Muito obrigada por me ajudar. Isso, é Olha. um prazer, Silvia. Ju, você queria comentar mais alguma coisa? Eu ia falar Alguma que o seu palavra trabalho final? é também uma rede de apoio, né? É, verdade. Também é, pode considerar assim, também é rede de apoio. Vou deixar para você fazer as suas considerações finais. Não, acho que foi isso. Acho que a gente falou bastante dessa parte da prevenção, que precisa procurar ajuda, que é sintoma, que as mães também se matam, que é a primeira causa de morte materna, né? E aí tem muito profissional, muito caminho, muitas pessoas aí envolvidas nisso, dispostas a ajudar. Muito bom. Então, vocês têm um canal aberto, tanto no arroba Sentia Materno, como no arroba Mais com Humores. Quem tiver dúvidas mais específicas, comentários, vocês podem nos mandar. A live vai ficar gravada. Se tudo der certo, assim que a gente sair, eu vou gravar ela. E geralmente eu disponibilizo também, além do Instagram, disponibilizo no meu canal no YouTube. E lá você vai poder acessar também as antigas lives. Inclusive, a live que a gente fez em maio com a doutora Juliana. Dá para acessar por lá também. Tá bom? Então, meu grande agradecimento a todo mundo que participou, todo mundo que vai poder assistir depois, e estamos sempre à disposição. Obrigada, Cris. Obrigada por todo mundo. Um beijo. Um beijo! Tchau, tchau.